Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, uma parceria da PUC e a Secretaria Estadual de Cultura. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui no Nova Estela, deixa eu ver minha colinha aqui, professor Carlos Jared. Professor Carlos Jared é pesquisador do Butantan, todo mundo conhece, aqui pertinho do MIS, professor de pós-graduação e diretor do Laboratório de Biologia Celular, especialista em glândulas de veneno de animais, particularmente da biodiversidade brasileira, nossa fauna e flora incrível, que precisa preservar, né, Carlos? Além do cientista, pesquisador, professor, o Carlos ainda é fotógrafo. Nós vamos, ao longo da nossa entrevista, apresentar uma exposição maravilhosa. Quem quiser conferi-la inteira e ao vivo, está permanentemente lá no Butantan. E eu já até abro aqui o nosso Nova Estela para o pessoal ver o nível de beleza da fotografia. Essa é a fotografia do Carlos, que foi premiada no ano passado pela Royal Society na Inglaterra como a fotografia científica do ano. Carlos, muito bem-vindo ao Nova Estela. Você sabe que o Nova Estela tem uma preocupação em debater a ciência, contar a sua história, e eu também adianto a todos que o Carlos está muito interessado pela história e filosofia da ciência e ainda vai produzir, junto conosco, com certeza, uma história do nosso Butantan. Muito bem-vindo. Vamos começar pela tua história, né? Como é que você foi se interessar pelas cobras, rãs, por todos esses bichos da nossa realidade brasileira? Então, eu tenho uma história assim, até relativamente curiosa, porque meu pai ele lutou na Segunda Guerra Mundial e logo depois que ele voltou, ele foi para a Sinha, né? Logo depois que ele voltou da Segunda Guerra, ele foi trabalhar no Serviço Nacional da Peste, do Ministério da Saúde. Peste? Peste, a peste bubônica, né? E ele logo em seguida, ele casou, né, com a minha mãe, que aliás é uma típica carcamana, né? Bem de origem italiana também, né? E o meu pai foi para o Nordeste, trabalhar no Nordeste. Trabalhou de 1946 a 1954, logo depois que eu nasci. E aí eles voltaram para São Paulo e o meu pai logo em seguida começou a trabalhar no Instituto Butantan, também tem muito a ver, que ele era guarda-chefe do Serviço Nacional do Peste. E começou a trabalhar no Butantan. E eu praticamente nunca conheci o Butantan, quer dizer, à primeira vista, porque eu sempre estive lá, né? Sempre vivi lá, aliás, morei lá, né? Na época que eu morei lá, o Butantan ainda era meio que interior de São Paulo, né? No mesmo local que hoje? No mesmo local. Mas é que a USP não estava lá, né? A USP, ela estava começando a chegar, né? Estava começando a chegar. Alguns prédios já tinham ali, né? Principalmente a parte da biologia, da história natural. E aí eu morei lá no Butantan durante muito tempo, e desde criancinha eu sempre me dei muito bem com os cientistas. Aliás, eu tinha muita amizade com os cientistas, eles achavam curioso, né, uma criancinha lá querendo se interessar por ciência, aquela história. Eu me lembro sempre que tinha até uns microscópios lá que eu tinha tanto assim, aquela vontade de tocar no microscópio. Eu tinha uma técnica lá, aquela brava, quando eu ia tocar no microscópio, eu falava, não pode fazer isso, né? Aí eu saía tentar de outra vez, até um dia que ela me permitiu. E aí eu comecei a me interessar bastante por ciência. Aliás, eu me interesso muito pela ciência, mas sempre pelo ponto de vista, isso talvez seja uma característica particular minha, pelo ponto de vista mesmo da evolução, né, da história natural. Eu sempre me interessei muito pela evolução, pelo darwinismo, né? Aliás, eu dei muitos cursos de pós-graduação. Aliás, a semana que vem, inclusive, vou dar um curso. E um fato interessante, se você me permite também uma outra ideia, é que hoje o Butantan está fazendo 117 anos. Eu venho agora de uma grande festividade, até o próprio governador esteve, o secretário da Saúde esteve lá também, para inaugurar a festividade dos 117 anos do Butantan.
Então, uma fundação centenária, né? E eu peguei Isso essa no fundação... Brasil já é uma coisa de destaque. Ah, sem dúvida. Eu peguei essa fundação aí, quer dizer, eu peguei o Instituto Butantan, ele tinha mais ou menos uns 53, 54 anos, né? Quando eu fui para lá, né? Então eu faço meio que parte também, né? Podia botar uma plaquinha de patrimônio na minha orelha. Uma coisa que eu sempre brinco, né, com a turma lá. Não, você ainda está muito ativo, né? Sem dúvida. E daí você, conta para nós, você fez a faculdade, entrou como pesquisador, como é que foi esse... Exatamente. Não, olha, é engraçado também, outra coisa muito interessante em relação, assim, que eu acho muito curioso, é que eu acho que eu sou um dos únicos lá no Butantan. Eu entrei lá em 1972, eu estou há 46 anos. Eu entrei como um simples auxiliar de laboratório. E aí eu fui passando, né, técnico, assistente técnico, pesquisador e diretor. E eu trilhei isso daí desde do mais tenra idade, né? Aliás, inclusive até convivi lá no Butantan desde criancinha também, né? Mas eu fui passando por tudo isso mais simples, né? Do funcionário bem básico. Aliás, isso foi muito importante para mim também, porque a minha qualidade também de pesquisa, a meu ver, né, a qualidade, ela tem muito a ver também com esse conhecimento técnico e básico, né? Que eu fui um peãozinho, entende? E fui, aos poucos, né, galgando, e cheguei a ter um pesquisador que tem um nível bom de internacionalidade atualmente, né? E você, quando começa a viajar pelo Brasil, a colher, conhecer, acho que eu vou até aproveitar e mostrar algumas fotos da tua exposição, que são realmente incríveis, né? Então essa é interessante isso, porque logo que eu entrei no Butantan, eu já comecei a fazer pesquisa de campo. E eu sempre me interessei. Mas um fato interessante é porque a minha primeira formação foi farmácia e bioquímica. Eu trabalhei muito com hematologia humana. O meu diretor, o meu primeiro chefe, ele era um hematólogo, né? Um pesquisador hematólogo. Ele trabalhava com hematologia, com a hemoglobinização da célula do sangue, das hemácias, né? O processo de hemoglobinização. Como essas células, essas hemácias, elas adquiriam o processo de elas adquirirem hemoglobina. E eu trabalhei com isso de 1972 até mais ou menos 1984. Aliás, isso coincide também com a minha atividade também de divulgador, porque eu trabalhei de 1972 até 87 com um cargo que antigamente existia no Butantan, era um cargo de relações públicas que atendia o público, chamado serpentarista, porque o Butantan era muito... Serpentarista. Ou seja, eu fiquei quase uns 15 anos tirando veneno da cobra para o povão ver. O povão mesmo, o povo todo que ia. E eu abria a boca da cobra mesmo, isso a gente aprende, né? E comprimia as glândulas de veneno dela e o veneno escorria através do dente, né? Isso daí era uma coisa que até hoje, né, é muito interessante. Até hoje as pessoas que visitaram o Butantan, eles lembram disso com assim, uma vivacidade, né? Que era um fato muito interessante. Você tirar veneno da cobra, o povo tudo via, e formava uma roda em volta, né? E eu fazia essa extração. Aliás, até uma outra curiosidade também, das 2 vezes que eu fui picado por cobra, uma delas foi durante a extração de veneno. Porque antes de fazer a extração, a gente colocava o pé, né, para a cobra dar o bote e o pessoal ver como é que a cobra dava o bote. E eu, por uma casualidade, a bota que eles tinham me dado era uma bota muito nova, muito boa, e ela não era nada dura, e a cobra furou a bota e me injetou o veneno, e eu fiquei 15 dias internado lá. Então, depois, a partir de então, quando eu comecei a continuar fazendo essa divulgação, eu falava com toda a realidade, porque eu tinha passado por ser um picado tanto por jararaca quanto por cascavel, né? Então, aí o público se reunia, a gente fazia essa demonstração de bote, abria a boca da cobra, fazia a extração de veneno, né?
E isso se espalhava por tudo, foi uma coisa muito interessante. Uma das nossas pesquisadoras também, uma vez ela foi fazer um pós-doc no Japão, e uma vez, essa vez o chefe do departamento que ela tinha ido lá, falou, eu estive no Butantã em 1976, né? E levou ela em casa para comer as coisas, aquela comida típica japonesa, e pegou o álbum e mostrou, eu estava lá fazendo a demonstração de veneno, 1976, imagina. E essa coisa de ter contato com o público, né? Isso me citou muito nesse aspecto da divulgação, né? De tentar entender como o povo entende a ciência, né? De como o povo lida com a ciência, com essa conceituação da ciência, né? E também me despertou também para esse lado artístico, que é uma coisa que eu, infelizmente ou felizmente, sempre tive, né? Eu nunca me consegui me libertar disso. Ainda bem, ainda bem. Então, vamos aprofundar um pouquinho. Quer dizer, isso é uma coisa que você salientou, que vale a pena você comentar aqui com nossos telespectadores, né? É o fato do Butantã, o Instituto Butantã, talvez seja, como você falou, das instituições científicas de pesquisa, o mais conhecido, né? Talvez pelas cobras, como você falou, né? Então, isso é uma coisa que chama atenção, né? Quer dizer, uma instituição que não apenas realizou internamente a sua pesquisa, mas teve essa preocupação de ter uma ponte, um diálogo com o mundo. Isso é desde o início do Butantã? Olha, eu diria desde o início, porque o Vital Brasil ele sempre teve uma visão muito interessante. O Vital Brasil realmente era um humanista. Ajuda o nosso público, Carlos. O Vital Brasil foi o fundador do Instituto Butantã. Isso, além da Avenida Vital Brasil, é legal o pessoal saber. O grande Vital Brasil, ele foi uma pessoa maravilhosa, ele tinha uma dimensão humana muito importante. Aliás, ele foi um dos pioneiros, inclusive, no ensino de adultos. Ninguém sabe isso, mas ele foi um dos pioneiros no ensino de adulto aqui em São Paulo. E ele teve essa preocupação desde o início, ele teve uma visão muito interessante e a longo prazo essa visão dele deu certo, porque ele fez um trato, inclusive, com a população em geral, né? Ele sabia exatamente o que a população queria e na época era também o grande problema era a saúde do imigrante, né? Que ele calculava que em torno de 30 mil picados, né, dos quais, eu não me lembro exatamente, mas era quase 3 mil que morriam, né? Picado de cobra e 3 mil não morriam. E ele teve sempre essa preocupação. Além do que, ele tinha a preocupação da saúde pública, né, de um grande sanitarista. Ele que foi o responsável também pela criação do Butantã, porque naquela época tinha um surto de peste bubônica, exatamente no Porto de Santos. E ele foi convocado para criar um instituto a 9 quilômetros de São Paulo, que era um instituto bem distante para o problema da contaminação, imagina, 9 quilômetros de São Paulo. E ele criou esse instituto para produzir o soro antipestoso. Porque nessa época o Calmette, o grande sábio, o pesquisador Calmette, já tinha feito pesquisas com o soro, né? O soro antipestoso. O Vital Brasil, tomando por base toda essa pesquisa que o Calmette fez, ele criou o soro antipestoso e parece que essa peste, esse surto epidêmico que teve no Rio, ele foi rapidamente controlado. Mas o Vital Brasil, com a perspicácia dele, ele conseguiu perceber que a infraestrutura de se fazer um soro estava já bem estruturado. Então ele poderia passar do antipestoso para o antiofídico. Que é o veneno de cobra, cobra. Que o Butantã a partir de então... Vou pegar mais uma cobra bonita aqui. Esse é um sapo. Esse é um sapo, desculpa. Esse é um sapão. Sapão, hein? É um sapo da caatinga. Mas então, aí ele criou essa infraestrutura e começou a produzir o veneno. Mas isso também, de mais tarde, voltou novamente, porque o Butantã é uma outra característica interessante, que o Butantã ele tem características médicas e biológicas, né? Tem um grande investimento na área de medicina, mas também um grande investimento na área de produção de fármacos. Aliás, o Butantã tem o Hospital Vital Brasil, que é um hospital especializadíssimo em picados de cobra, né? Acho que talvez um
um dos únicos da América Latina, né? Que é E o especializado. Butantan atende que população? A população de São Paulo, a população do estado? Bom, o Butantan está aberto para todo mundo, mas eu tenho a impressão que atende atualmente mais, eu acho que a São Paulo e talvez a periferia, porque aos poucos foi também descentralizando, então tem outros órgãos, outras Santa Casas, outros também postos de saúde que atendem aí mais, também que pode estar credenciado para atender esses picados, né? Mas isso é mais recente, né? É coisa de, acho que da década de 80 para cá. O Ministério da Saúde parece que andou aplicando nesse tempo. Olha, eu estou falando isso também não como especialista, mas eu tenho a impressão que foi exatamente essa época, da década de 80. Não, porque eu lembro, na década de 70, alguém sofreu uma picada, acho que de macaco, lá no Nordeste, e daí alguém que estava agilizando para conseguir pegar o soro, na época era Varig, né? Colocar num avião da Varig e levar. Acho que teve uma época que ainda a gente era muito dependente do Butantan, o Brasil, sem dúvida, né? Sem dúvida, Não, o Butantan ele produz, eu acho que, se não me engano, mas acho que 80% da produção dos soros antiofídicos, né? Eu digo quando eu digo soro antiofídico, eu estou dizendo o soro especializado nas jararacas, que são a jararaca, jararacuçu, cotiara, caiçaca, urutu, jararaca do rabo branco, jararaca pintada, são várias. Aqui é engraçado que na América do Sul são dezenas de espécies de jararacas. E nos Estados Unidos são dezenas de espécies de cascavéis. E aqui no Brasil a gente, por incrível que pareça, só tem uma espécie de cascavel, né? Então, o soro que foi especializado aqui no Brasil foi o soro antibotrópico para essas jararacas todas e o soro anticrotálico para essa cascavel, entende? Isso varia um pouco porque na região da Mata Atlântica do Rio de Janeiro para cima não tem cascavel e o soro antiofídico que serve tanto para uma como para outra tem que ser jararaca com surucucu, que é a pico de jaca lá do Nordeste. Agora, aqui em São Paulo, o soro antiofídico é cascavel e jararaca. Então, é um soro que você pode tomar sendo picado por uma ou por outra, né? Agora, no Nordeste, também é um soro antiofídico que você pode ser picado tanto pela jararaca quanto pela surucucu, né? Então, depende do local do Brasil, como essa vastidão desse território brasileiro, você muda o soro antiofídico, né? Porque a fauna é tão, como você próprio falou agora há pouco, a fauna é tão biodiversa, né? Tem tanta, é tão rica. Você muito cedo começou a viajar pelo Brasil? Ah, sem dúvida, desde 1974. Aqui são rãs. Isso é uma reprodução explosiva de uma rã do Nordeste, lá de Ilhéus. Você vê, são milhares, centenas de rãs que elas copulam conjuntamente para ter eficiência rápida de reprodução. Então, dão uma grande chuva, elas se juntam e fazem uma barulheira tão grande, sabe? Porque elas potencializam o som para as fêmeas vir, né? Os machos cantam em uníssono para as fêmeas vir, né? Nossa, essa aqui, o que é? Então, esse é um bicho extremamente aquático. Ele só vive dentro da água. E o macho, por incrível que pareça, o macho coloca os ovos nas costas da fêmea e o ovo entra nas costas como se fosse o endométrio feminino. O ovo entra, penetra, se estabiliza e quando nasce ele sai da pele como se fosse o próprio endométrio, como se fosse um útero, vamos dizer assim, né? Muito interessante. Aliás, eu tenho uma aluna de mestrado que está estudando esse fenômeno agora. Dessa história, dessa coisa. E você segue viajando porque vocês ainda vão reconhecendo as espécies da fauna? Olha, eu costumo viajar muito, né? Agora, há pouco, a semana retrasada, eu voltei lá de Ilhéus, Itabuna, né? Porque a gente tem, olha, uma coisa muito interessante, pelo menos eu curto muito isso, é que a gente trabalha com uma área experimental, que são a área morfológica, ultraestrutural, a gente trabalha, o nosso laboratório, inclusive, é um laboratório até multiusuário, que tem microscópios eletrônicos, tem lupas, tem microscópio comum,
tem toda uma infraestrutura para morfologia, inclusive macrofotografia. E a gente tem esse lado experimental, que é um lado de uma ciência bem objetiva, que talvez a área de história de ciência chamaria mais de ciências duras, né? E tem um outro lado, que é um lado mais subjetivo, e isso daí foi uma coisa interessante que me contemplou muito, que é o lado mesmo mais subjetivo. Porque esse lado, por exemplo, de você estudar a história natural e ver as adaptações dos bichos, é um lado que não é tão objetivo, né? É um lado que tem um grande grau de subjetividade. E a gente sai por esses... Olha, os locais que a gente sempre costuma ir no Rio Grande do Sul, na Mata Atlântica, na Amazônia, né? Na Caatinga e no Centro-Oeste. A gente costuma viajar bastante à procura desses animais e vendo como eles se adaptam ao ambiente. Eu vou mostrar essa foto aqui. Olha, esse é um fato interessantíssimo. A gente quase não vê a cobra. Aliás, essa foto foi tirada que eu estava para pisar e a minha esposa também, que é pesquisadora, ela deu um grito, vai pisar na cobra. Eu não vi, ela viu, né? Para você ver a cobra se disfarçou no ambiente. Né? E a percepção das mulheres é muito mais aguçada do que da gente. Né? E essa questão que você falou entre um lado subjetivo, um lado mais objetivo, numa pesquisa que envolve cobras, rãs, aranhas, né? Todos esses bichos um pouco... que, não sei, eles têm um lado meio mítico na cabeça das pessoas, né? Como você vê essa questão? Você já chegou a estudar um pouco isso? Sem dúvida. Olha, eu tive até uma exposição no MASP em 1984. No MASP? No MASP foi uma exposição muito tempo, fazia parte de uma grande exposição. Aliás, até convivi um pouquinho, umas 2 semanas com o Pietro Bardi. Foi muito interessante, porque a exposição chamava-se A Cobra, o Tempo e a Lenda, fazendo uma alusão a Eu Veríssimo. Né? Eu botei o nome dessa exposição. E a partir dessa exposição, para mim, abriu o mundo todo, né? Que é o mundo mesmo, o aspecto mítico, né? da serpente. Que a serpente, ela sempre, principalmente na nossa cultura ocidental, tem um aspecto fálico, né? Tem um aspecto... O aspecto mesmo do pecado, da maldade, né? Então é interessante quando você entrevista, eu me dou muito bem com o povo do interior, né? Que eles veem a cobra como o próprio símbolo do mal mesmo, né? Porque você está passando e não vai fazer absolutamente nada com ela, ela vem te dar uma injeção de veneno e é o próprio Satanás, né? Eles próprios falam, né? Que é uma coisa meio satânica dela te dar um... Esse conceito, o Vital Brasil, interessante, ele pegou um pouco isso, porque ele tentou mostrar a cobra pelo ponto de vista da cobra, o ponto de vista científico, que a cobra utiliza o veneno dela para se alimentar, simplesmente. Mas ela pode também usar o veneno para se defender. Mas o veneno da cobra é direcionado para a alimentação dela. Ela pica o bicho morre logo em seguida, que é uma injeção meio bem letal, né? E como ela é um bicho de sangue frio, ela não poderia dar uma injeção e o bicho morrer muito longe. Ela tem que dar uma injeção rápida para o bicho dar 3 pulinhos e morrer logo em seguida. Esse fato é um fato conveniente para a cobra. Mas ela sabe perfeitamente entre aspas, logicamente, que ela pode usar isso como defesa. E logicamente que ela vai. E o que acontece? Quando ela injeta o veneno no ser humano, ela está injetando enzimas digestivas, ou seja, ela está injetando uma substância que desfaz o tecido e pode levar à gangrena, né? Que é o que ela faz, ela injeta o veneno dela, que é uma enzima digestiva, e quando ela engole o bicho já está sendo digerido e facilita ela, né? Essa história o Vital Brasil começou a divulgar em 1904, né, mais ou menos. Foi a época que ele já estava conhecendo bem a área de biológico, ele era médico, né? Mas aí ele fez um acordo também, ou fez um bom relacionamento com a Marie Physalix, que era uma grande herpetóloga
herpetólogo é essa área que estuda répteis e anfíbios. E o Boulanger também, que era do Museu de História Natural de Londres, que também era um biólogo. Então o Vital Brasil conseguiu fazer essas parcerias aí e conseguiu ter essa concepção que ele começou a passar para o povo, né? E esse lado mítico da cobra, ele, a despeito dele ser feito a nível mesmo mais, vamos dizer assim, mais lógico, não é? Mas mesmo assim eu sempre tenho minhas dúvidas que ainda vasculha pelo interior do ser humano esse lado mítico aí que parece que também durante a noite, principalmente, as cobras povoam o inconsciente. Essa coisa. Isso eu tenho bastante certeza que deve. Isso, inclusive, eu próprio sinto isso como uma cobaia, né? Várias vezes isso eu já tive, e trabalhando diretamente com pesquisa científica. Né? O Vital Brasil, eu tenho a impressão que ele sacava bem isso aí também. Também tinha essa visão? Eu tenho a impressão que sim. É difícil de saber hoje em dia, mas pela história que eu gosto muito de ler, não é isso? Sobre a biografia, sobre o trabalho dele, um trabalho muito interessante que ele tem. Inclusive, tem o livro A Defesa contra o Eufidismo, e foi um grande best-seller, La Défense contre le Eufidisme, que na época era a grande influência francesa, né? E ele publicou esse livro. Jared, eu vou te interromper. Na verdade, nós vamos encerrar com uma última foto, que parece uma obra de arte tua, né? E convidá-lo para voltar aqui no Nova Estela, né? Talvez até com uma perspectiva da história, como você falou para nós no início, né? Então, Nova Estela Ciência e Debate se despede do nosso telespectador, aguardando a sua visita novamente na semana que vem, ou a qualquer momento, entrando no canal Nova Estela da TV PUC no YouTube, toda a nossa coleção de mais de 200 programas sobre temas muito variados.